Olá, ouvinte da Hit FM, estamos online aqui na Rádio Online Hit FM, a rádio de Texto Central. De Texto Central para o Mundo, hoje temos mais uma convidada especial aqui em nossos estúdios. Você acompanha a gente no site www.radiohitfmsc.com.br. Estamos também em todas as plataformas para você procurar. Procura no Google Rádio Hit FM SC Pomerode. A gente também está no Instagram, tá? Facebook. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, curta bastante, divulga para geral que estamos aqui no canal da Rádio Online Hit FM de Pomerode. Hoje temos mais uma convidada especial, como já havia mencionado no início do vídeo. É mãe da Isabela, ela é esposa do Diego, ela é amante de carros antigos, vinho e muito rock. Ela é psicanalista, psicopedagoga, professora, coordenadora das unidades Educarte, mestrado em educação e doutorado em psicanálise. Ela atua na área de educação e também em psicopedagogia desde 2013. Atualmente está no setor educacional de terapias da RFCC. Ela auxilia também nos atendimentos do CAP de Pomerode. É palestrante, tem atendimentos com pacientes, crianças, adultos e adolescentes. E ela também ama lidar com famílias. Estamos hoje com a presença especial da doutora Letícia Cristina Abramovic Reicher. Seja bem-vindo ao nosso estúdio, doutora. A gente vai estar conversando bastante sobre o assunto que é a depressão no mês de Setembro Amarelo e estaremos falando também de suicídio. Doutora, para a gente começar, atendendo já a perguntas dos ouvintes, a Ana Paula quer saber, primeira pergunta, doutora, o que é depressão? Então, boa tarde, boa noite, né? A depressão, ela é uma doença psico, né? Ela é uma doença que afeta o emocional da pessoa. Então, ela tem várias formas, vários modelos, vários tipos, mas ela basicamente ela é o emocional da pessoa afetada. Doutora, e o que causa a depressão? Ela mexe com a química do cérebro. Então, ela faz com que a pessoa tenha oscilações, né? Tanto hormonal, parte de serotonina. Então, ela oscila muito a parte do cérebro da pessoa. Cristina, do centro, está perguntando, doutora, quais são os sintomas mais comuns de depressão? Tristeza, falta de apetite, desânimo de viver, não querer mais fazer nada, a desmotivação num geral. Assim. Doutora, as pessoas têm muito esse negócio de tabu, de mito, porque às vezes a pessoa está cansada, está chateada e às vezes a pessoa se encontra no momento, talvez seja até depressão, e as pessoas, não deve ser depressão, isso deve ser algo da tua cabeça, tira isso da tua cabeça. Queria que a doutora comentasse um pouco sobre essa situação, sobre o que acontece muito sobre esse negócio do tabu, das pessoas não levarem a depressão tão a sério. Sim, a depressão, ela é vista realmente como uma doença de uma pessoa fraca, né? Então, as pessoas vêm ao longo dos anos da sociedade migrando muito para você só está desanimado. Existe sim pessoas que se aproveitam da depressão, né, do nome depressão, e isso acabou sendo taxado como uma coisa ruim. Mas existe sim a depressão ela é uma doença, ela mexe muito com a psicológico da pessoa, não só da pessoa, mas da família toda, né, acaba afetando. É uma doença que acaba fazendo mal para a pessoa num sentido geral, porque ela não tem mais vontade de trabalhar, não tem mais vontade de viver, só que as pessoas não falam mais dela justamente pelo tabu, pela essa questão assim de se eu disser que eu estou com depressão, eu vou estar sendo fraco, então as pessoas não falam mais nesse sentido. E, doutora, quais são as formas de tratamento para depressão? Cada paciente responde de uma forma, né? Existe o paciente que com terapia vai funcionar, existe o paciente que precisa ser inserido a medicação. Existe o paciente que sozinho mesmo ele vai se ajudando, mas o mais importante é que o paciente tem que estar aberto a qualquer tipo de tratamento, senão não existe a cura. Doutora, minha amiga Zilda, lá de São Paulo, Socorro, ela perguntou se depressão tem cura. Tem. A depressão, ela não é constante. São fases da nossa vida que a gente está deprimido, não é uma coisa que vai ser assim sempre. É mais ou menos como a ideia do luto. Quando a pessoa está de luto, ela perde uma certa vontade de viver, né? Acaba perdendo um ente querido. E ela acaba, num momento da vida dela, tendo a depressão, tendo a tristeza profunda. Mas vai passar. É uma coisa que vai em algum momento passar, se você procurar ajuda, é claro. Doutora, no caso dos antidepressivos, eles funcionam? E outra pergunta que vem em seguida, causam também dependência?
Os antidepressivos, dependendo da situação, eles são recomendados sim. Existe também essa questão do tabu com a medicação do antidepressivo, ou faixa preta, né, como é conhecido. Mas dificilmente eles vão causar algum tipo de vício, a não ser que a pessoa já tenha tendências a vícios, né? Claro, a medicação ela vem de encontro a ajudar o paciente. Se a pessoa já tem um histórico de uso de drogas, álcool, daí sim ela pode ser problemática. E no caso, a depressão ela atinge mais mulheres, no caso, e se atinge de fato, por que tem esse... A depressão atinge qualquer pessoa. A partir dos 13 anos de idade já existem relatos de pessoas que sofrem de depressão. Ela pega um pouco mais as mulheres por conta da questão hormonal. A mulher ela oscila mais de humor, né? Ela acaba sendo mais afetada. É claro, é diferente de uma mulher estar de TPM, mudar o humor e deixar o marido doido em casa, né? Mas tem também a questão hormonal que afeta muito mais nas mulheres. O que a gente consegue fazer no dia a dia para estar ajudando uma pessoa que está com depressão, doutora? Primeira coisa é estar aberto a acolher aquela pessoa. Você não pode julgar. Cada um sabe onde o seu calo aperta, né? E se a gente julgar, a gente não está ajudando aquela pessoa. Então, aberto a acolher, ouvir, sem julgar. Tem uma idade, a gente falou agora de mulheres, né? Tem alguma idade, no caso, que é predisposto à depressão? Nos últimos anos, criança? Tem mais índice de depressão em idosos de entre 60 e 64 anos. Tem um histórico um pouco maior ali, né? Mas não quer dizer que tenha a ver com a idade. Qualquer idade você está sujeito a ter. Diego de Blumenau perguntou, tristeza é sinônimo de depressão, doutora? Não. Todo mundo não vive feliz 24 horas por dia, 7 dias da semana, Nem tem né? como, né? Então, a tristeza, ela vai vir sim em momentos. É importante você sentir a tristeza, mas não quer dizer que você tem depressão porque você está triste em algum momento da sua vida. Doutora, a Tati, quais são os sinais que comprovam, né, um quadro de depressão? A doutora mencionou no começo, mas a Tati está lá em Ponta Grossa, ela fez essa pergunta agora aqui pra gente. Principalmente o silêncio. Quando a pessoa fica muito em silêncio, ela já não tem mais vontade de conversar, de sair, é um dos fatores mais preocupantes. Por isso que a gente conversa muito com o paciente, principalmente na rede feminina, né? O paciente oncológico, ele está muito sujeito a isso porque ele está vivendo um momento difícil. Se ele começa a ficar muito fechado, não conversar, não tem mais vontade de sair, mais ânimo para nada, sim, daí é preocupante. O silêncio é o principal fator. Doutora, ao notar sinais de depressão, qual o profissional que a pessoa precisa procurar? Existem diversos profissionais, diversas terapias. Cada pessoa se sente mais à vontade para o seu tratamento, né? Existe a psicanálise, existem os psicólogos. Pomerode é muito boa na parte de psicólogos, né? Tem um suporte, mas não é toda a cidade que tem. O principal, tô depressivo, tô pensando em fazer algo contra a minha vida. Existe o CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, e existe em cada município, tem CAPS, CREAS, o pronto-socorro, né? Tem vários meios para encontrar ajuda. Doutora, todas as pessoas estão sujeitas a terem depressão? Sim, todas as pessoas estão sujeitas a ter depressão. Em algum momento da vida, existe a possibilidade de você estar deprimido. E uma outra pergunta aqui, ó. A Alice, ela perguntou também, você acredita que o termo depressão está banalizado no dia de hoje, doutora? Sim. Não só o termo depressão, quanto o termo, a questão do suicídio, né? Do Setembro Amarelo que a gente fala. Porque as pessoas têm medo de falar sobre o assunto. Se você falar que você tem depressão, você vai parecer fraco. Então as pessoas já não falam mais. Elas vivenciam aquilo de forma silenciosa. E é isso que vai acabando com o paciente. E outra pergunta, doutora. Qual que é a diferença entre a depressão e o síndrome do pânico? A depressão, ela é um momento de tristeza. A síndrome do pânico é um medo, é um pavor. Então, são duas coisas bem diferentes. Podem estar associadas em certos momentos. Um pode levar ao outro, mas não são a mesma coisa. Doutora, mais uma pergunta aqui, a pergunta do Danilo. Olha só, pessoas que perdem uma pessoa próxima, elas podem ter depressão? E o que ela deve fazer para evitá-la, principalmente neste momento?
Como eu falei antes, né? A pessoa que perde um ente querido, ela vai ser sujeita a um momento de tristeza profunda. Primeiro passo, vivenciar o teu luto. É importante você vivenciar aquele momento de luto. Se despedir da pessoa que você gostava, né? Do seu jeito, do seu modo. Chorar, né? Muita gente não chora, o que acaba sendo muito difícil, porque a pessoa não consegue colocar para fora o que ela está sentindo, né? E depois, de certo modo, conforme o teu coração vai ficando mais aliviado, falar sobre o assunto. E resgatar memórias boas juntamente com aquele ente querido. Você tem que lembrar das coisas boas que você vivenciou com ele, não só daquele momento de perda, né? Tem que lembrar todos os pontos positivos daquela vida. Doutora, uma outra pergunta. A situação de bullying, né? A criança sofre bullying, isso gera uma depressão para frente no futuro? Bullying e cyberbullying é o que mais tem sido destacado nas palestras que eu tenho frequentado, assim, nos seminários, porque é uma coisa muito atual que veio com a pandemia. Então, assim, as crianças, elas vêm, crianças, né? 13 anos para mim ainda é criança. Elas vêm já com uma carga emocional, uma carga da internet muito maior. Então, eles estão muito mais propensos a ter a depressão. Uma coisa que eu trago nas minhas palestras e que tem chocado bastante, eu coloquei na palestra 5 casos de depressão em adolescentes. Justamente para as pessoas verem, assim, 5 realidades diferentes. Uma menina que era perfeita, que não tinha defeitos, né, a pressão dos pais, um menino que sofria pela questão sexual. Então, tudo isso afeta a questão também hormonal de um adolescente em desenvolvimento, né? Doutora, no caso da pandemia, uma pergunta assim, que está avulsa aqui, a pandemia, ela fez crescer o número de depressivos, porque ela trouxe muitos transtornos mentais, né? As pessoas que ficaram isoladas em casa tiveram muitos problemas psicológicos. De 2 anos para cá, a doutora percebeu uma grande... Sim, os índices estão alarmantes. Para os médicos, para os psicólogos, né, qualquer pessoa que trabalha nessa área, a gente tem visto, assim, crescer muito. Porque foi um período difícil para todo mundo, assim como a gente tem observado também, o ser humano está mais irritado, ele está menos paciente depois da pandemia. Então, tudo é motivo de explosão. E aqueles que não explodem, que não colocam para fora o que estão sentindo, são normalmente os pacientes que vão sofrer com depressão. E, doutora, no caso do depressivo, que não quer ser ajudado, o que precisa ser feito nesse caso? Cada paciente tem o seu tempo. A gente tem que respeitar aquele momento dele. A depressão, ela é um momento passageiro, se tudo correr bem, né? Você tem que acolher, sem julgar, e dar apoio emocional para aquela pessoa. Você não pode forçar ela a fazer nada. É mais ou menos como uma pessoa que tem problema com álcool, você ir lá e internar ela forçada numa clínica. O tratamento ele não vai funcionar. Você tem que ser acolhedor, sem julgar aquela pessoa. E, doutora, quais são as consequências que a depressão pode causar na pessoa? A principal delas é o suicídio, né? A pessoa, ela no ápice de depressão, no momento difícil da vida dela, ela pode sim cometer o ato. Partindo já para esse assunto do suicídio, né? Qual que é a importância, doutora, do Setembro Amarelo, da conscientização do Setembro Amarelo para que todos saibam? Então, esse ano realmente, assim, para mim foi bem assustador, de certo modo, a proporção que tomou o pessoal falando disso. Pomerode, infelizmente, é uma cidade que tem um índice bem alto, né? Então, muita gente me procurou para estar dando palestra nesse assunto. O Setembro Amarelo, ele veio com a intenção de prevenir. Só que é um assunto que muita gente não quer falar, porque as pessoas acreditam que se a gente falar, vai aumentar os casos. E não é verdade. Você tem que prevenir as pessoas, tem que prevenir os adolescentes, os adultos, tem que acolher essas pessoas para que elas saibam lidar com aquela situação, né? Se você simplesmente ignorar, você não vai estar resolvendo o problema, né? Então, por isso do Setembro Amarelo, por isso da importância desse momento. E fiquei muito feliz esse mês da proporção que tomou, né? Da quantidade de palestras que eu dei. Foi muito rápido, assim, eu montei já fui uma seguida da outra. Doutora, a pergunta do Paulinho, de Jaraguá do Sul. Ele perguntou pra gente aqui, se o suicídio é uma questão de saúde pública, por que as pessoas evitam falar sobre o assunto? Porque eles acreditam que se a gente falar, vai acontecer mais, né? Então, é uma cultura que já está enraizada aqui. Então, acho que não é o caminho. Então, dificilmente você vai ouvir, num jornal, por exemplo, fulano se suicidou. Não vai.
O que você vai saber é, tipo, um vizinho, um amigo, alguém acabou comentando que a pessoa cometeu suicídio, mas não é uma coisa divulgada. Pergunta da Maria Clara: os casos de suicídio entre os jovens aumentaram consideravelmente nos últimos anos no Brasil. O suicídio é a 4ª causa mais comum de morte entre jovens. Como os pais podem ajudar os filhos adolescentes a falar sobre suicídio? Então, eu acho que o primeiro passo é a conversa. Hoje em dia a gente não tem uma conversa mais com os jovens, até porque eles nunca têm paciência para ouvir o que a gente tem a dizer, né? Mas o primeiro passo é a conversa, e acho que o mais importante, ainda do que a conversa, é um pouco do controle que os pais têm que retomar, principalmente em relação à internet. O que mais tem acontecido suicídio é realmente os desafios da internet. É a questão de baleia azul, agora tem um que é horrível, que é inalar desodorante. Então, assim, são desafios horríveis que estão acabando com os jovens. E muitas vezes os pais não sabem o que se passa naquele computador, naquele celular, naquele quarto. Então é muito importante fazer esse acompanhamento. Doutora, mais uma perguntinha aqui. Uma mudança brusca e negativa, ou mesmo uma depressão, pode provocar logo um suicídio? Uma situação dessa? Se a desesperadora? pessoa for mais vulnerável, sim. Se a pessoa tem mais propensão a cometer qualquer ato contra a vida, as chances de ser mais rápido é muito maior. Alô, Bob. O Bob perguntou: o que fazer quando uma pessoa fala em tirar a própria vida, doutora? Primeira coisa é fazer ela entender o que é importante na vida dela. Acolher, né, ouvir, mas fazer ela entender, ela ver o que é importante para ela continuar firme, que é o mais difícil. Né? Doutora, uma pergunta: qual o procedimento quando no hospital ou unidade de saúde é identificado o usuário que tentou o suicídio? Quando acontece um caso que você, vamos supor, você pega um caso, você chegou no ato e a pessoa não conseguiu cometer, primeiro caminho que você tem que tomar é ligar para o SAMU. O SAMU é o mais indicado, tem mais preparo. Claro, o bombeiro também tem, mas o SAMU está mais preparado com equipamento para atender aquela demanda. Quando a pessoa chega no hospital, ela precisa de acompanhamento psicológico, de toda uma equipe de suporte. O que acontece muito, quando a pessoa faz a ingestão de remédios, às vezes consegue reverter, né? Mas aquela pessoa ela precisa voltar para a realidade. Então ela precisa de um suporte emocional. Não só ela, como a família dela, que também passou por aquele momento. Doutora, mais uma pergunta. É possível que a gente consiga ajudar uma pessoa bem próxima a não chegar mesmo ao ponto do suicídio, que é o ponto máximo ali de toda essa angústia, essa depressão profunda ali? A gente como familiar, porque tem aquela situação que todo mundo fica mal vendo aquela situação e fica com as mãos atadas. É possível um neto ali que está em depressão, que vive caoma, porque já foi mencionado que ajuda, tudo tem seu tempo, a doutora mencionou. Mas os familiares em si, como tentar chegar nessa pessoa, nesse neto, nesse filho que está ali o tempo todo dando sinal e falando que vai cometer o suicídio, sem você ficar sempre se implicando, sempre falando que aquilo é da cabeça dele, que vai passar. Primeiro você tem que entender que aquela pessoa está passando por um momento diferente. Então você tem que respeitar o tempo dela. Conversar é muito importante, acolher é muito importante, dar amor, não julgar, mas principalmente entender o porquê que aquela pessoa chegou àquele ponto. Se você ficar o tempo todo lá, para, isso é palhaçada, deixa disso, a pessoa ela vai pensar que você não se importa com ela. E é importante ela saber que você está ali para o que ela precisar. Então, às vezes, você não precisa falar nada. Você vê que o teu marido, teu filho, teu neto está num momento difícil, só vai lá e abraça. Acolhe aquela pessoa para ela passar por aquele momento. Doutora, quais os quadros médicos mais comuns que podem denunciar um suicídio, uma pessoa que está mal, né, está bem depressiva? O silêncio, o desapego. Quando a pessoa começa a se meter muito em dívida, pode cuidar também, porque daí ela já não se importa mais com o que vai acontecer amanhã, né? Então é bem importante cuidar. E quando ela já não se importa mais com nada que está ao redor dele. Então é bem importante cuidar muito disso. Doutora, a Sociedade Médica também alerta para o suicídio passivo crônico, ou seja, um suicídio lento, não claramente manifesto. Como identificar? Existe, vamos supor, cada depressão pode levar a um suicídio. A depressão pós-parto é uma que é bem marcante. O crônico, ele já é uma coisa que vem de muitos anos. Já leva muito tempo para a pessoa tá naquele ponto ali.
Então, assim, essa pessoa ela precisa de ajuda há muito tempo. Isso acontece quando? Vamos supor, aqui na nossa região a gente tem muito essa cultura. Um idoso já tem a família formada e acontece muito, já está lá no seu auge de 60, 70 anos, ele acha que naquele momento da vida ele não tem mais nada para conquistar. Aí esse idoso vai lá e comete o ato. Então, assim, ele já vinha de uma vida pesada, ele já carregava aquilo. Então, de certo modo, ele acabou desistindo, né? Então, ele foi indo para esse caminho. E é isso que a gente leva para o lado crônico, né? Doutora, mais uma pergunta. Quando o assunto é saúde emocional, que comportamentos de criança e adolescente exigem atenção do educador? Acho que o principal ponto é a gente tem que aperfeiçoar um pouco mais os nossos educadores. Os nossos educadores, os nossos psicólogos, acho que todo mundo, até mesmo os pais, não estão preparados para lidar com a evolução rápida dessa geração. Então, eles aprendem muito mais rápido do que qualquer adulto hoje. Então, cuidar com esse avanço exagerado, né? Conversar bastante e tentar manter eles com os pezinhos no chão. As crianças voam muito rápido hoje em dia. Eles vivem no mundo das nuvens, né? Então é importante a gente cuidar disso e preparar os profissionais que lidam com crianças. Doutora, pergunta do Leandro aqui, ó. Minha escola não possui histórico de casos de suicídio. No entanto, muitos alunos praticam a automutilação. Devo chamar a atenção do aluno também, do meu colega de escola? Não. Esse é um assunto bem delicado, porque esse também é um dos desafios da internet, né? Então, as crianças, elas vêm com essa moda agora, de certo modo, e é uma forma de chamar atenção. Essa criança precisa de ajuda, precisa de acompanhamento, sim, com psicólogo, psicopedagogo, ela precisa ser acolhida, mas ninguém tem que apontar o dedo para ela. Às vezes é bem bacana fazer um trabalho coletivo. Assim como a gente teve um caso recente agora de abuso, né, aqui em Pomerode, é legal você trabalhar o coletivo, né, fazer com que as crianças conversem sobre aquilo sem expor ninguém, sem colocar ninguém na reta, mas fazer uma coisa que eles entendam que aquilo é errado, né, que as crianças não podem ser tocadas daquela forma ou ser fragilizadas daquela forma. Uma tragédia acontece na comunidade escolar. A escola precisa lidar com tudo sozinha nesse sentido aí? Não, tem que ter apoio, tanto da parte... O CAPS aqui em Pomerode faz um trabalho maravilhoso de acolhimento. Tem que ter os profissionais preparados, tem que trabalhar para que os professores também falem sobre aquilo, né? Para que os profissionais que lidavam com aquela criança falem sobre aquilo e as crianças também. A escola, ela não tem que assumir, o diretor, o coordenador, eles não têm que assumir o papel sozinho. Ali tem que ser um trabalho em conjunto, entre família, escola e aluno. Doutora, uma outra pergunta. Como que o clima escolar e a saúde mental, como que elas se relacionam? Hoje em dia está tudo muito tenso, né? Depois da pandemia, as coisas mudaram muito. Então, assim, antes as crianças gostavam de ir para a escola, era uma coisa leve. Agora que eles tiveram a realidade de ficar em casa, não vão querer ir. Então, tem que retomar aos poucos. Teve um índice de defasagem escolar de 10 anos, é um retrocesso. Então, a gente tem que retomar essa vontade das crianças de ir para a escola, de brincar, de socializar, porque é extremamente importante para a criança esse momento do coletivo. Doutora, a pergunta da Ana Paula, de 7 Barras. As pessoas que tentam suicídio, elas pedem socorro? Elas estão quietas, mas elas pedem socorro? Sim. Normalmente, a pessoa que comete um suicídio, ela deixa um aviso. Uma carta, um bilhete para a pessoa. E o mais importante de tudo, a pessoa que comete suicídio, ela não quer tirar a vida dela. Ela quer acabar com a dor de dentro dela. Então, se eliminar aquela dor de outra forma, ela não vai cometer o ato. Então, é importante a gente acolher, observar bastante essa pessoa, mas normalmente quem vai cometer o ato, ela deixa sinais. Doutora Judite, lá da cidade de Xereder, aqui no estado de Santa Catarina, ela perguntou, no caso de surto, quem eu posso acionar? No caso da empresa, ela trabalha na empresa e teve um surto lá, quem que ela pode estar acionando? SAMU. O SAMU é o mais indicado. Claro, tem que ter um acompanhamento da equipe ali, a empresa, tudo, mas o SAMU é o mais indicado. Uma pessoa que está acamada devido à depressão profunda ainda, ela tem risco de cometer suicídio? Sim. Aquela pessoa ela já não tem mais objetivos de vida. Principalmente por isso que o índice em idosos tem subido tanto. Quando a pessoa fica velha, e eu tenho um senhor que fez muita diferença para mim nesse sentido, quando a gente fica velho, a gente só incomoda, ele dizia. E o idoso, ele tem esse pensamento.
E quando ele ficar velho, ele vai incomodar. Então, quando ele está acamado, é o momento que ele mais precisa de atenção, mais precisa de ajuda, porque ele pode sim cometer o ato. Inclusive, em Pomerode, tem um índice muito alto de pessoas de idade, terceira idade, aqui, né? E tem a questão do Pomerhai, né? Tem as pessoas que vivem lá no Pomerhai. Então, já ouvi bastante também relatos, doutora, de OMA, falando, ninguém quer saber mais de mim, nenhum filho mais quer saber de ficar comigo. Eles acabam sentindo de tristeza. Eles falam, poxa vida, trabalhei tanto a vida toda pelos meus filhos e hoje me abandonam aqui, me deixam nessa situação. E acabam que ficando deprimida e para baixo, sem ânimo, sem a vontade mesmo, e a parte depressiva acaba se impregnando ali de uma forma e... O que acontece muito é que o idoso, conforme ele vai envelhecendo, ele é tirado da zona de conforto dele. Vamos supor um idoso que construiu a vida toda um lugar, que era o sonho, que era aquilo que sempre almejou na vida. É um lugar onde ele queria envelhecer. Vamos supor um idoso que quer envelhecer na praia ou no sítio. Ele está lá, naquele cantinho. E os filhos, por comodidade, pela rotina, pela vida, que a vida dos filhos não para, tiram esse idoso do seu lugar de conforto e acabam levando para perto deles. O idoso ali, ele acaba perdendo a vontade de viver, né? Então, isso é muito preocupante em idosos, porque tirando eles da zona de conforto deles, o lugar onde eles poderiam talvez roçar uma grama, fazer um servicinho, cuidar de umas galinhas, né? Que é a nossa realidade aqui. Os filhos acabam tirando e eles perdem realmente o sentido de viver. Ou os filhos estão longe, né? Os filhos crescem, vão para longe. Acontece muito, às vezes, o homem acabar falecendo, a mulher ir logo depois, quando é um casal que já está há muitos anos junto, ou vice-versa. Acontece mais quando a mulher vai primeiro, o idosinho, e depois, né? Porque vamos concordar que o homem não vive sem a mulher, né? Então, tem essa questão também. Mas quando o casal está muitos anos junto, um vai e o outro acaba adoecendo. E aí sim, eu acredito hoje que existe a possibilidade de morrer de tristeza. Doutora, uma pergunta. Uma pessoa uma família que teve um ente querido que acabou de cometer suicídio, ela precisa de acompanhamento psicológico? A família toda? A família ali que está vivendo aquele luto e está todo mundo muito mal? Sim, porque as pessoas elas ficam naquela de por quê? Por que ele fez isso? Por que ela fez isso? O que levou a fazer aquilo, né? O índice de suicídio é muito maior em homens, cerca de 78% mais chance, né? Porque o homem ele não é de se abrir, né? Então, a família, de certo modo, quando acontece a perda de alguém, a mãe vai conversar com uma vizinha, com um amigo, com o filho, o homem não vai falar com ninguém, né? Então, é importante acolher toda aquela família, de forma geral, para que todos passem por aquele momento. Tem muita questão da empatia, né, doutora? A Sim. palavra que define tudo isso chama-se empatia, né? É um acolher o outro, é um ajudar o outro. Muitas vezes vocês não vão ter resposta para aquele momento, ninguém vai entender o que aconteceu. Aquela pessoa passou pelo ciclo da vida dela. E principalmente não tentar entender, só aceitar, né? Respeitar aquela decisão e entender que era aquilo que a pessoa queria, né? É um principal. Doutora, uma pergunta aqui do Gesiel. No caso da ansiedade, a ansiedade leva à depressão? Como que... Sim, uma caminha lado a outra, tá? As duas são muito, muito compactuantes em diversos fatores. A ansiedade, ela eleva os teus níveis, cerebrais. A depressão desce. No momento que você fica nessa oscilação, nesse momento de conflito entre os dois, é onde acontece. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional.